Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta que é uma dúvida de muitos profissionais. Inclusive, eu já tive essa dúvida também e eu quero esclarecer de uma vez por todas. Vamos responder a pergunta de: será que o probiótico que meu paciente está tomando coloniza o intestino do meu paciente? Então, bora lá para descobrir. Bom, uma grande dúvida é essa questão. Ofereço probiótico para o meu paciente e será que realmente ele vai colonizar o intestino do meu paciente? Essas bactérias que eu estou oferecendo vão ter a capacidade de realmente ficar ali fixas no intestino do meu paciente? Bom, a resposta é bem simples, mas antes de eu dar a resposta, eu quero explicar algumas questões. Bom, a nossa microbiota é algo muito complexo, sendo considerado um órgão, e chamado por muitos autores, cientistas renomados, de órgão. Tamanha complexidade que existe entre esses micro-organismos que habitam a microbiota e a relação e interação deles para com o hospedeiro que somos nós. Então, existe uma grande complexidade nessa relação entre vários seres ali envolvidos, que precisam estar em um equilíbrio, em uma harmonia, para que tudo corra bem, para que tudo funcione muito bem e que ninguém saia prejudicado nessa história. E aí, quando a gente fala de oferecer bactérias, probióticos para o paciente, que é um dos métodos de suplementar para ajudar ali a microbiota a se reequilibrar, para tratar alguma condição específica com aqueles probióticos, que alguns estudos já mostram esses benefícios, fica sempre essa dúvida, Até porque, para ser considerado um probiótico, um dos itens que alguns autores colocam é que ele seja capaz de colonizar o intestino desse indivíduo. Só que muitas vezes o que acontece é que quando o paciente para aquele tratamento, se ele não muda os seus hábitos de vida, se ele não muda o seu estilo de vida, essa microbiota tende a voltar ao estágio inicial e tende a voltar todos os sinais, sintomas e queixas que ele tinha no momento anterior ao início da intervenção. Então, quando a gente entende isso, dá para imaginar que esses probióticos não vão ter essa capacidade de colonizar de fato a microbiota. Como eu comecei falando no vídeo, a relação entre os micro-organismos da nossa microbiota é muito complexa. E aí entra um outro ponto. Quando a gente adiciona na real, ninguém sabe exatamente o que acontece ali quando a gente adiciona um ou mais indivíduos na nossa microbiota. Às vezes o que a gente observa, e a gente vai ter vídeo falando sobre isso, é que quando a gente oferece um probiótico ali, uma cepa específica, por exemplo, um lactobacillus, não necessariamente ele aumenta na nossa microbiota, mas aumenta a população de outro micro-organismo, de outra bactéria, que não é aquela que a gente está dando exatamente. Então, isso mostra que essa relação que esses micro-organismos têm não necessariamente significa que, porque eu estou oferecendo um determinado micro-organismo, ele tem que crescer. Talvez ele haja fazendo com que outras bactérias sejam beneficiadas com a presença dele e consigam crescer naquele ambiente. Então, o que acontece? A gente tem ali o nosso intestino, Tem as células intestinais, que tem, além das células, a parede de muco e as bactérias ficam ali no lúmen intestinal. Durante o processo digestório, algumas bactérias acabam sendo eliminadas nas fezes e outras se mantêm ali. Essa microbiota que a gente tem, elas colonizaram aquela região durante a nossa vida, desde a vida intraútero, com o primeiro contato que a gente tem com os micro-organismos maternos até o 3º ano de vida, que é o período ali onde a microbiota está em formação. E aí, elas vão criar sítios onde elas ficam ali acopladas e ocupam aquele lugar. Então, é como se elas pegassem uma bandeira, fincassem e aqui é meu lugar, daqui não sai, ninguém me tira.
salvo quando a gente tem desequilíbrio nessa microbiota, que podem ocorrer por várias situações, como por exemplo, quando a gente come um alimento que está estragado, e aí aquele micro-organismo chega até o intestino, consegue ultrapassar toda essa barreira de suco gástrico, suco digestivo, suco pancreático, suco de tudo aqui do sistema digestório, e chega lá no intestino e começa a falar: eu quero ficar aqui, quero ficar da minha maneira, o problema é de vocês, eu vou ficar aqui. E aí começa aquela competição entre as nossas bactérias boas com essa bactéria patógena, até que a gente começa a ter ali os sintomas por conta das toxinas que elas produzem, de diarreia, enfim, fica passando mal, e aí vai depender do tratamento, né? Se vai utilizar um probiótico que vai resolver, se vai ter que entrar com antibiótico, como vai ser que o médico que vai definir qual tipo de tratamento para aquela situação. Mas não só essas bactérias patógenas que podem ter nos alimentos, que a gente tem contato ali com constância por conta dos alimentos, elas podem trazer essa questão de querer ocupar um espaço. Mas quando a gente tem ali a nossa microbiota que começa a desequilibrar e que uma determinada população de micro-organismos começa a aumentar, isso causa um desequilíbrio e essa relação fica comprometida. É como um casamento, tudo tem que estar em harmonia, cada bactéria tem que ceder um pouquinho, uma ajuda a outra, uma contribui com a manutenção da outra ali no seu lugar que ela ocupou. Mas quando uma começa a aumentar demais, ela acaba prejudicando outros para que ela consiga ocupar aquele espaço. E não só as bactérias, mas também outros micro-organismos. A gente vê muito com os fungos, né? Essa questão de eles quererem aumentar para sobreviver e eles terem essa facilidade também de crescer e se proliferar no corpo do seu hospedeiro, né? Por conta de uma questão imunológica que a gente tem ali de reconhecer aquele micro-organismo como ser pertencente do nosso corpo e não atacar. Então, favorece esse crescimento. E com esse crescimento, há essa competição. Só que quando a gente fala de probióticos, eles não têm essa capacidade de fincar a bandeira ali e ficar para sempre. Cheguei, vou ficar, ninguém me tira. Não, ele vai atuar naquele período que ele passa por ali. Então, quando ele passa ali no intestino, o que ele vai fazer? Ele vai usar os substratos da nossa alimentação, vai produzir os ácidos graxos de cadeia curta e outros metabólitos importantes que vão ajudar outras bactérias, que não só as do clã dele, que seriam ali as do mesmo gênero. Então, por exemplo, se a gente está dando Lactobacillus acidófilos, não necessariamente ele vai ajudar no crescimento apenas de Lactobacillus acidófilos, mas às vezes também de outras bactérias, de outros gêneros, que às vezes pode ser um bifidobactério, Lactococcus, enfim, pode ajudar no favorecimento do aumento de bactérias de outros gêneros que não aquele. E passado aquele momento, ele vai sair nas fezes junto com todo aquele alimento no trânsito intestinal. Lembra que eu comentei que algumas bactérias saem nas fezes ali no nosso trânsito intestinal, elas são perdidas? Probiótico que não consegue se pendurar ali numa célula e ficar agarrado ali, ele acaba sendo eliminado. Então, por isso, como eu comentei lá no início do vídeo, muitas vezes o paciente que toma um suplemento não muda nada na vida dele, não muda a alimentação, não começa a atividade física, o sono tá uma porcaria, não mudou absolutamente nada, ele tende a ter os sintomas iniciais antes do início da suplementação, porque esse probiótico ele vai sair e a partir do momento que a última bactéria desse probiótico sai ali do intestino, essa microbiota começa a se desequilibrar novamente e retornar para o seu estágio inicial. O nosso corpo, ele tem muito disso de voltar para o seu estágio inicial, que ele entende como estágio natural, porque ele acaba se adaptando àquelas alterações que a gente está vivenciando. E por isso que é muito importante, quando a gente trabalha a modulação intestinal, a gente também considerar as mudanças que precisam ser feitas para manter o trabalho que a gente fez de modificar beneficamente essa microbiota. Não basta contar que você vai dar um probiótico, que aquela bactéria vai colonizar aquele intestino e que vai ser para sempre assim, que as coisas não vão mudar e que ele não precisa fazer mais nada. Não é assim que funciona. E é até super importante que você converse com o seu paciente e explique: olha, eu vou te passar um suplemento que tem o objetivo XYZ, esse suplemento vai te ajudar com A, B e C, e aí você vai listando os benefícios do porquê que você está prescrevendo aquilo ali para ele, porquê que você pensou naquele suplemento específico. Porém,
se você não fizer as mudanças na sua alimentação, quando a gente parar esse suplemento, você vai voltar para a estaca zero. E a gente não quer que isso aconteça. Então você precisa fazer os dois. Tomar o suplemento e fazer as mudanças que a gente está combinando aqui, acordando nessa consulta, para que você consiga se livrar desses sintomas e atingir o seu objetivo. Então, tudo é uma questão de conversa, de explicar para o paciente como as coisas funcionam, porque ele não sabe, e é o nosso papel também de explicar para ele o que vai acontecer, por que ele tem que fazer o que a gente está pedindo, por que ele tem que tomar o suplemento, por que as coisas têm que ser do jeito que a gente está raciocinando, para ele entender. Bom, Nutri, eu espero que você tenha entendido, então, que o probiótico, ele não vai colonizar o intestino do seu paciente, porque ele não tem essa capacidade, e que você precisa trabalhar muito a mente do seu paciente para que ele faça as mudanças, para que de fato ele tenha o reequilíbrio dessa microbiota e a melhora dos sinais, sintomas, queixas que ele relatou ali para você em consulta. Eu espero que esse vídeo te ajude muito. Se você acha que esclareceu suas dúvidas, que tal compartilhar ele com uma amiga que não sabe e que acredita que o probiótico está colonizando o intestino do seu paciente? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!